Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou ler hoje em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante. Apocalipse capítulo 12 aqui fala de Deus. O número 12 significa os 12 apóstolos e a doutrina deles. Também significa o Pai, o Filho e os 10 mandamentos. Capítulo 12 significa o Pai, o Filho e os 10 mandamentos. E também significa os 12 apóstolos, que ia trazer a doutrina de Cristo. E diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. 7 é os 7 Espíritos de Deus falando para nós, que é o Espírito Santo. Ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Versículo 9, que significa sabedoria de Deus. Ó. E foi precipitado o grande dragão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, irmãos, lembra que Jesus disse assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem? Então Jesus, Deus é a verdadeira serpente. A serpente significa sabedoria. Por que fala que Satanás ele é a antiga serpente? Que antes dele se rebelar contra Deus, ele era sábio, porque ele obedecia os mandamentos. Então realmente ele era uma serpente. As serpentes são os 9 mandamentos. Então, quando Satanás obedecia os mandamentos, ele era uma serpente, porque ele era sábio. É por isso que fala assim, ó, que ó, lá, e houve batalha no céu, Miguel seus então. Olha lá. Ela disse, ó, versículo 7, ó, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então, quer dizer, antigamente, ele é antiga porque antigamente ele era sábio, ele era chamado de serpente porque ele era sábio. Agora, como ele abandonou Deus, ele deixou de ser sábio, porque ele abandonou o único ser que pode dar vida eterna e em paz. Por isso que ele deixou de ser sábio. Entendeu? Hoje ele é inteligente, mas sábio ele não é. Porque o sábio é aquele que permanece em Deus para ter vida eterna e no reino de paz, que é o paraíso, né? Fora disso não é sabedoria, é idiotice, tolo, né? Então, aí foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Entendeu? Então, quando fala que Jesus falou assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, porque tanto a serpente do paraíso como a serpente que era Satanás, ele era chamado de serpente por causa da sabedoria e da obediência aos mandamentos. Entendeu? Então, quer dizer, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em matéria de sabedoria e inteligência, entendeu? Quando você permanece em Deus, você é inteligente. Quando você sai de Deus, você deixou de ser sábio. O que aconteceu com Satanás? E por que Jesus falou assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem? Porque Jesus, Deus, ele é a verdadeira serpente, ele é a verdadeira sabedoria. Entendeu? Porque os 7 Espíritos de Deus, com o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, e o corpo de Cristo dá 9 que é a serpente, a sabedoria no hebraico. Entendeu? E também simboliza os 9 mandamentos. Jesus ele é o mandamento do sábado, ele é o 7º Espírito de Deus. Com os outros 9 mandamentos dá 16, o leão da tribo de Judá. Amém? Bom dia a todos e a